Oi, tá tudo bem? Tá tudo certo? Vem cá, gente. Chega aí, a casa aqui ela é toda nossa, eu tava só te esperando. Você sabe, ó a porta que não fechou toda. Você sabe que depois do Balanço Geral, a gente sempre pinta aqui na tela da sua TV Cidade. E, gente, olha, vem cá participar junto comigo na nossa fanpage. Endereço certo, você não pode faltar, não. facebook.com/programa.chegaí. Participa lá, deixa o seu alô, seu recadão, que daqui a pouquinho a gente vai ler o que os nossos telespectadores estão mandando aqui na nossa fanpage, tá? Aproveito para te convidar também para dar uma acessada no nosso site. Você quer conferir alguma entrevista bacana? Você quer rever? Você não teve oportunidade de ver e quer poder assistir? Então vai lá, acesse o nosso site www.programachegaí, é tudo juntinho, Chegaí não tem acento.com. Olha, você vai rever várias matérias, convidados, personalidades, atrações, tudo isso e muito mais tá no nosso site. Mas olha, curta a nossa fanpage também, tá bom? Eu vou esperar por você, daqui a pouco a gente vai dar uma atualizada ali na fanpage pra gente ler os nossos recados. Gente, hoje é quinta, né? Você sabe que toda quinta rola o nosso Balada na Cidade. Daí você vai conferir o que vai rolar aí no final de semana, né? Entretenimento, cultura, tudo isso e muito mais, sempre pinta no nosso Balada. Vamos também conferir como é que tá os ensaios do Boi Mirim. Não é Apolo, que a Apolo é pequenininho, não é. O Boi é o Mirim mesmo. E também nós vamos conhecer aqui o grupo de percussão Maratuque. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo esperto com eles. E vamos começar o programa de hoje? Olha, a gente vai falar aqui sobre tendências de cores, iluminação e novidades aí do mundo da arquitetura. Eu já vou receber aqui a Fabiana Moraes Rego, ela que é design e também arquiteta e morou 7 anos em Madrid. Tem muita coisa para contar pra gente. Tudo bom, Fabiana? Seja bem-vinda. Por favor, chega aí, fica aqui à vontade junto conosco. Bom, receber uma arquiteta e uma designer é algo delicado. Estamos bem? Nossa casa? Tudo ótimo. Tá tudo certo? Tudo no lugar? Tudo ótimo. Fabiana, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa experiência. 7 anos em Madrid, a gente sabe que é um lugar que fervilha muito, né? Moda, fervilha também a arquitetura. O que você pôde extrair dessa experiência? Pois, Carol, foi uma experiência bastante válida, né? Porque eu terminei o curso de arquitetura aqui em São Luís e imediatamente eu fui para Madrid fazer uma especialização em arquitetura de interiores. E logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de arquitetura em Madrid. Então foi muito bom, assim, aprendi bastante, tanto com a especialização, assim, falando em termos de estudo, como também no campo de trabalho. Já no campo na prática, né? Exatamente, no campo profissional, para saber, pois, a troca de experiência, né, do que eu tinha aprendido aqui e do que eles puderam me ensinar lá. É muito diferente se a gente comparar a arquitetura europeia com a nossa? Destoa muito? Não, assim, talvez a questão de materiais, você tem acesso, né, a mais materiais, mas assim, eu acho que, vamos dizer assim, o ponto inicial é o mesmo, ou seja, a arquitetura é arquitetura. Em qualquer lugar, uma linguagem universal. Exatamente. Né? Agora, de fato, você como arquiteta e como designer, o que limita uma profissão e outra? Algumas pessoas até confundem, né? Até onde vai a responsabilidade de cada um. Exatamente. Existe um pouco aí, às vezes tem muita gente que confunde. Mas o designer, por exemplo, o designer é uma profissão muito abrangente, né? Você pode ser designer de interiores, você pode ser designer gráfico, você pode ser designer de produto, design de moda. Então, geralmente, assim, o design de interiores é o que que está mais próximo da arquitetura, vamos dizer assim, né? Porque o designer de interiores, ele trabalha com o quê? Com espaços, com ambientes internos. E o arquiteto também. Tem arquitetos que gostam muito de trabalhar com interiores e que foca a profissão nesse rumo, nesse caminho. Já existem arquitetos que gostam mais da arquitetura ou do urbanismo, são escalas diferentes, né? O urbanismo é uma escala maior, a arquitetura já é uma escala menor e interiores é a escala bem menor. Entendi. E é o que se parece mais com... É o mesmo trabalho que faz o design de interiores, algo parecido. Entendi. Agora, Fabiana, quando a gente fala, por exemplo, de tendências, a gente quer dar para o pessoal de casa um pouco de informação a respeito dessas novidades. Quando a gente fala de cores, por exemplo, existe alguma cor que para o momento, para o nosso clima, para nossa, que combine bem, que possa vir a ser interessante? Sim, assim, as cores é algo que está sempre mudando, né? É como a moda, né? Então, assim, existem momentos que a cor azul está se usando muito, ou a cor verde. Então, assim, agora mesmo, por exemplo, eu acho que a gente está usando bastante as cores, as pessoas estão aceitando bem, sabe, o uso de cores.
deixando os ambientes mais alegres, né? mais coloridos. Mas a gente tem que dizer também que tudo isso depende do cliente, ou seja, do ser humano, da pessoa que vai usar aquele espaço. Então, assim, o profissional não adianta ele colocar algo que está na moda, né? Que está super em alta, Carol, assim, e não condizer com a personalidade. Exatamente. Eu acho que você está falando de cor me remete muito a isso, a personalidade. Claro. Por exemplo, eu falei sobre a questão do clima. Tem algumas cores que são ditas quentes, né? Exatamente. Então, nosso clima já é quente. Então, você entrar numa sala que você esteja muita cor vermelha, por exemplo, já te remete àquela sensação de aquecimento total. É um espaço, vamos dizer, aconchegante, alegre, vibrante. Vibrante. Agora, claro, tudo isso depende da pessoa que vai usar esse espaço. Então, tem que combinar, né? Exatamente, tem que combinar com o estilo dessa pessoa, com o cliente, né? Você sempre tem que focar o cliente. Por mais que a cor vermelha esteja super de moda, seja a cor do momento, mas se o cliente, se a pessoa que vai usar aquele espaço não gosta, não se sente bem, não adianta, sabe? Você tem que adequar as tendências ao estilo do cliente. Claro, isso é o ponto estilo do usuário, né? realmente. Agora, cor, dá pra gente já citar algumas que, por exemplo, estão em tendência, estão em alta? Sim, agora, por exemplo, a gente está usando muito o azul, o verde esmeralda, são as cores agora que estão... Azul, mas aquele azul abertão? Azul bem forte. Nossa, o azul royal? Royal, exatamente. Olha só, são tendências então. São tendências, exatamente. Olha que bacana, gente. Cor, eu acho bonita essa coisa de cor. E para quem não gosta de muito, pelo menos um detalhe. Um ponto, né? Um detalhe. Entendi. E para quem não gosta mesmo, pois as cores neutras que são sempre, se acerta sempre. Você acha que deve ter uma cor em predominância ou pode brincar com a mistura delas no mesmo ambiente? Eu gosto muito de brincar com a mistura, não ser aquela coisa tão rígida. Mas é como eu sempre digo, depende do usuário. Nada muito combinadinho, né? Porque tem lugares que a gente vê, parece que é tudo muito combinadinho, os tons do sofá com os tons dos objetos decorativos, tudo tem muito a ver, tudo tem assim uma linha muito linear, né? Exatamente. Agora, tudo também vai depender da pessoa, né? Se ela quer ousar, se ela está disposta a ter um ambiente assim mais vivo, mais ousado, sabe? Mais, exatamente assim, mais, sabe, ousar mesmo. Entendi. Tem gente que prefere aquela coisa mais tradicional. Tradicional, né? Isso aí vai de cada um. Fabiana, quanto à iluminação, a gente também consegue ver alguma novidade nesse sentido? Bem, a iluminação é muito importante, né? Nos ambientes, eu digo. Porque a iluminação, ela realça e ela te traz conforto, ela te traz bem-estar. Então, se você usa Olha, a gente está até mostrando aí, pessoal de casa, alguns ambientes que a gente selecionou para demonstrar um pouco do que a gente está falando, tanto das cores como a questão da iluminação, né? Certo, pois é, Carol. Então, a iluminação ela é muito importante nesse aspecto, né? Então, assim, em termos de... O que a gente está usando a iluminação agora? Bem, o grande lance da iluminação é o uso de LEDs. Sabe, que é econômico, que é... Não esquenta, exatamente. Né? É muito prático. É muito... Agora, você acha, Fabiana, que a iluminação ela pode te despertar sensações? Com certeza, Carol. Né? Porque tem luz, tem determinado tipo de luz que você vê mais adequado a um ambiente de escritório, por exemplo, aquela luz mais dura, exatamente, né? Geralmente branca, mais forte. Ambiente de casa, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado tanto com a coloração como com a intensidade dessa luz? Com certeza, porque numa casa você tem uma sala, você tem a cozinha, você tem um banheiro, então tem espaço, como a cozinha, por exemplo, que você necessita mais claridade, ou seja, uma luz mais branca, uma luz... Porque é como um espaço de trabalho, certo? Então, já existem outros ambientes, como uma sala, por exemplo, que você quer algo mais aconchegante. Então, você vai usar uma iluminação mais suave, uma iluminação mais quente, então, indireta. Então, claro, dependendo de cada espaço, exige uma iluminação adequada. Adequada. Isso vai refletir no teu bem-estar. E até também tem estudos que eu já vi que isso reflete, por exemplo, como a gente citou de escritório, se você tem um lugar onde tem uma intensidade muito forte de luz, aquilo influencia até na produtividade daquele ambiente. Então, para você ter uma noção da importância que tem iluminação. A respeito da iluminação, né? Agora, quando a gente fala também de arquitetura, de design de interiores, Fabiana, a gente também lembra de algo que é muito discutido hoje em dia. Aliás, até há alguns anos já se vem discutindo isso, que é a questão da sustentabilidade, né? Que você tem que buscar móveis, né, detalhes
detalhes que te tragam, te remetam a essa sustentabilidade. Então, produtos que são usados com madeiras de reflorestamento, né, certificadas e por aí vai. Isso é uma tendência também muito forte já há alguns anos e que ainda hoje perdura? Com certeza. O que eu noto, assim, o que eu percebi é que hoje em dia a sustentabilidade ela está na boca de todo mundo, né? Então eu acho assim que realmente as pessoas estão se conscientizando da necessidade de fazer um projeto, seja de um ambiente, seja de um edifício, pois sustentável. Pensar na racionalização da água, da energia, utilizar materiais certificados, como tu falaste. Então, o que eu noto é que as pessoas estão mais conscientes, estão mais exigentes com a questão da sustentabilidade. Eu noto que isso está acontecendo mais forte agora. Que faz 10 anos, por exemplo, não se falava tanto em sustentabilidade, por exemplo. Isso é que eu noto e que eu acho que é muito, muito positivo. Até porque ela vem agregando a beleza, a funcionalidade também, mas com a consciência, né? Claro. Não é aquela coisa, olha, é muito bacana, é certificado, a gente vê que é uma madeira que tem procedência, mas não adianta se ela não for bonita, se ela não tiver, né, com uma coisa mais moderna ali. Tudo isso tem que estar alinhado em conjunto, né? Com certeza. E a criatividade também, de utilizar materiais reciclados, de reutilizar materiais. Tudo isso você também mexe com a criatividade. E eu acho que é o que os profissionais estão tentando fazer. Aliar tudo isso. Agora, Fabiana, quando a gente falou aqui de luminosidade, me veio aqui à mente um outro detalhe que eu acho que é muito importante hoje. É de você tentar o máximo possível utilizar a luz natural. Claro. Né? Que aí como a gente também já inclui a questão da economia de você estar usando a energia elétrica. A racionalização da energia. Pois é, isso também, o arquiteto também pensa em tudo isso? Com certeza. Ou seja, num projeto, vamos falar agora de arquitetura, né, de edificação. Quando você projeta um edifício, você tem que, eu acho que o ideal é você utilizar o máximo da luz natural, ou seja, o partido também utilizar a ventilação natural para não utilizar tanto o uso do ar-condicionado. Ou seja, tudo isso você tem que analisar. O arquiteto ele está preparado exatamente para isso, para utilizar a ventilação, a luz e tornar o projeto o mais confortável, mais favorável possível. Olha, para vocês terem uma noção, gente, o apartamento que eu moro, eu vou começar a ligar a luz às 5h30 da tarde. Que ótimo. E em nenhum ambiente eu preciso ligar a luz em nenhuma hora do dia, nem pela tarde. Então isso já prova aí que realmente a gente absorve muita energia, né? Muita luminosidade natural e uma economia no final do mês, gente. Olha, bacana, viu? Tá economizando a beça. Com certeza. Então tudo isso faz parte, né? Às vezes a gente deixa passar isso percebido, mas são detalhes que vão fazer a diferença, com certeza. Fabiana, obrigada pela tua presença aqui junto com a gente, obrigada também, tá? Carol. Obrigada pelas novidades e, turma, faz assim, participa com a gente na nossa fanpage, facebook.com/programa.chegaí. Eu vou esperar pela tua participação e não sai daí não, que hoje é quinta-feira e ainda tem um monte de coisa boa pra pintar por aqui, tá? A gente vai pro intervalo rapidão, 1 minuto. Eu volto já já.